Mais um vídeo do Esmerilhador falando aqui. Vamos comentar sobre o motor do meu Fusca 1300 arrefecido a ar. Bom, como eu já comentei no início do vídeo, é um motor 1300, ninguém gosta muito dessa cilindrada desse motor aqui, é a que eu mais gosto. Não pela potência, e sim pela taxa de compressão menor em relação aos outros motores, as outras versões. Não que os outros não possam ser destachados, mas esse aqui é um motor pronto. Por ele ter cilindrada menor, o calor gerado por ele é menor também, e isso é muito bom para um motor turbo. Ah, o prisioneiro é grosso. Eu já usei esse motor aqui turbo, eu rodei, se eu não estiver falando besteira, uns 3.000 quilômetros. Agora, eu nunca tive nenhum problema relacionado a prisioneiro. Por quê? Eu vou falar a minha opinião. O que eu vou falar aqui não é uma regra, não é um padrão, mas é baseado na minha experiência, no meu entendimento, fazendo pesquisas tanto em fóruns europeus, em alguns americanos também, e é claro, uma pesquisa através de literatura técnica aqui no Brasil também. O que acontece? Prisioneiro grosso dá problema? Todo mundo fala que dá. É verdade? Eu não sei. A galera tem problema com eles? Sim. A galera tem muito problema com esse prisioneiro maior aqui. O que acontece? Esse cabeçote aqui, ele recebeu um aperto de 30 newtons em um dia que estava com temperatura ambiente de 18 graus. Na medida que o motor esquenta, ele se expande para os lados. E o prisioneiro, por ser de aço, ele fica numa posição e tamanho mais estável. A dilatação desses prisioneiros aqui, eles não acompanham a dilatação da carcaça e de todo o conjunto, e a cada vez mais que esquenta o motor, maior é a dilatação, maior é a chance de puxar o prisioneiro aqui. Se você, numa temperatura ambiente, aplicou 30 newtons de torque aqui, no meu caso foi aplicado a 18 graus, conforme aumenta a temperatura ambiente e também de trabalho do motor, conforme você usa ele, em uma temperatura maior, não é mais 30 newtons que está aplicado aqui. Pode chegar a 40, 45. Tem gente lá fora, que eu já não sei se é verdade, diz que pode chegar a 55. É por isso que muita gente aplica, às vezes, tem manual técnico que fala para aplicar 35 newtons, 32 newtons, né? Tem! Aí o motor esquenta, o cara anda pobre, ele anda aqui no Brasil num dia de verão que está 33 graus, torrando tudo. Qual que é o problema de andar com 33 graus? O cofre já é bem quente. Ele fica pegando um ar quente e tenta refrigerar aqui, com esse radiador aqui, né? Usando um ar quente e tentando refrigerar o óleo. Combustível pobre. Às vezes muita carga, pega uma serra. Pô, vai estressar o motor. Esquenta muito, dilata, o prisioneiro sai mesmo. Entendeu? Aí é que tá. Ah, mas você é maluco? Tô usando o radiador de óleo do antigo, não é capela deslocada. Eu tenho a capela deslocada nova, pintada e envernizada. Só que eu estou considerando o seguinte: motor 1300 turbo com em plena carga até 77 de sonda e na média, encostando o pé, 86, 88 de sonda. Você puxa a vareta de óleo aqui, o óleo está morno. E isso não é muito bom. E isso com esse radiador aqui. Tá? Um radiador que está em perfeito funcionamento. Agora, o que acontece aqui? Se com esse conjunto eu tenho o óleo morno, fora aí da temperatura de trabalho, que o ideal seria 85, 90 graus, imagina se eu colocar a capela deslocada com a ventoinha maior, radiador de alumínio da Variant com o pezinho aqui que desloca o radiador. Aí eu pego a estrada,
À noite, no inverno, o óleo vai estar gelado. Vai fundir o motor. O óleo ele tem a temperatura de trabalho dele. E com 7,7 de sonda, esse motor, ponto, até 21 graus, dá para usar mais ponto. Dá para usar mais ponto. A taxa é 6,8 por 1, dá para usar ponto pra caramba aqui. Mas 21 de ponto. Pô, depois de 1, 2, 3, 4 esticada, sonda não passa de 7,7, se você coloca a mão na lata, o motor está frio. O que é um motor frio? Depois de andar, de usar e estressar. É quando você acelera, você desce do Fusca e você consegue colocar a mão na lata da capa do cilindro e você consegue ficar com a mão lá. Esse motor turbo esquenta menos do que o 1600 original do Itamar. Original. Configuração e acerto de fábrica. Tudo de tabela. E esse motor aqui anda muito mais do que o 1600 turbo. Mas esse prisioneiro aqui vai dar pau ou não? Não, porque ele não chega a esquentar tanto a ponto de dilatar o suficiente para poder puxar o prisioneiro. Como que se monta esse motor turbo? Mesmo padrão de fábrica. Porém, eu me informei na medida... eu me informei da melhor maneira possível dentro do que eu consegui. E como que eu apertei isso daqui? Por quê? No manual técnico, independente de qual seja, ele te fala o aperto lá, você vai encostando o cabeçote, você aplica o torque e acabou. E depois você faz um reaperto. E eu não recomendo isso. Não que em todos os motores deva ser assim. Mas por quê? Eu encontrei algumas coisas aqui. Vamos lá. Você monta a camisa, tá? E você coloca um paquímetro ou qualquer outra superfície que você tenha certeza de que é plana para conferir através da luz do calibre que os cilindros estão da mesma altura. E mesmo que bata a mesma altura, se você medir da face até aqui, você pode ter algumas variações. Eu não estou entendendo nada. Vamos supor que você não esteja entendendo nada. Vamos lá. Eu coloquei as duas camisas e no meu caso não batia com exatidão a altura das camisas. Porém, na medição da carcaça estava correto e do cilindro também. Que esquisito. E isso sem calço. Era para ser um padrão e tudo se casar perfeitamente. Só que eu percebi que eu deveria colocar um toco de madeira. Inclusive esse toco aqui, ó. Esse toco aqui. Ele tá até machucado de tanto descer a porrada nele. E aí eu fui batendo de forma assim, eu posicionava ele assim e batia do lado do toco e assim também individualmente por cilindro. Até que eu tive a certeza de que os dois estavam da mesma altura. E aí, quando eu tive essa certeza, eu coloquei o cabeçote. Eu segui o manual encostando o cabeçote. Aí, aqui no caso do cabeçote, eu posicionava a madeira aqui e aqui e ia aplicando 10 newtons de aperto. E repeti o processo até que não surgisse nenhum reaperto. O cachorro tá me ajudando aí. Ele tá traduzindo para os cachorros que vai montar Fusca também. Turbo. É o tradutor aí. Beleza. Então, a partir do momento que com 1 kg e batendo, seguindo a sequência, vamos supor, 1 kg nos parafusos todos, seguindo o padrão do manual técnico, batia, reapertava. Parou de dar reaperto, eu apliquei até 40 newtons, tá? Até 40 newtons. Eu pulei para 20 e depois para 40. E seguindo sempre a cada reaperto
a batida aqui e chegou nos 40 newtons. Bati e quando eu fui conferir o aperto, não deu reaperto. Eu falei, opa, chegou no máximo aí. A camisa tá assentada ali no lugar. Aí eu apenas afrouxei os prisioneiros, tá? Eu afrouxei. E depois apliquei um torque de 30 newtons. Bati novamente nessa posição aqui, colocando a madeira e batendo. Beleza. E conferi o aperto que estava perfeito. Não deu reaperto, ou seja, ficou perfeito. Quando os prisioneiros foram instalados na carcaça, eu fiz essas marcas aqui para mim saber se algum prisioneiro se mexeu. Por quê? Foi tudo colocado e posicionado com Loctite. E eu fiz isso 4 dias antes de apertar os cabeçotes, tá? Eu esperei o tempo de cura do trava-rosca. Então, quando eu fiz todo esse processo, a gente consegue reparar que nenhum prisioneiro girou, tá? E isso é muito bom. Então, eu com acerto correto, temperatura controlada, esse motor não tem motivo para dar nenhum problema. Ué, mas eu tô tendo que refazer o motor. Esse aqui é um motor novo, por quê? Porque é o seguinte, esse radiador aqui, ele quebrou no motor antigo, quebrou no pé aqui. E com isso o óleo vazou e em menos de 10 segundos não tinha mais óleo no motor, que foi o suficiente aí para mim ter que fazer um novo motor. Então é isso. Você pode montar o seu Fusca Turbo ou aspirado, original ou com alguma preparação, tá? Seguindo aí o canal do Tonela e também literatura técnica confiável. O que é literatura técnica confiável? Um manual com exatidão, se chama Com Exatidão, Volkswagen AR, que é o manual da fábrica e que é excelente. Mas por quê? Porque era algo que a fábrica se baseava e também as assistência técnica na concessionária, né? E o Fusca sai de fábrica sem vazar nada. Não vaza nada esse Fusca aqui, nunca mexeu nada. Esse branco aqui, tá? Então quer dizer que o material é bom. O motor tá aqui, ó. Óleo trocado em dia, tudo certinho e não dá problema nenhum. Ou seja, o manual com exatidão de Volkswagen AR tá aprovado. Foi feito por quem desenvolveu o processo de montagem do Fusca aqui no Brasil. Ou tô louco? Tá aprovado. Se você pegar e seguir ali e acompanhar os vídeos do Tonela, você vai ter um motor perfeito. Não tem como errar. E fuja das outras informações, de outros canais. Porque, pô, ninguém melhor que a fábrica que desenvolveu o processo de montagem para você poder tomar como referência o manual técnico dos caras. Eu tô louco. E o Tonela é referência há 50 milhões de anos aí gravando, ajudando o pessoal. Deve ter outras pessoas também que com um canal bom, só que eu não vi todo mundo, não tem como eu ver todo mundo. Mas eu vi a parte de retífica. O que é a parte de retífica? A parte de usinagem desses motores. E eu afirmo para você que na internet, olha, cabeçote fiz em um lugar, camisa eu fiz em outro lugar, tá? E eu fiz em lugares de grandes youtubers que foram muito bem atendidos nesses lugares. E quando eu fui nesses lugares aí que o pessoal fala bem na internet, me fudi. Paguei o dobro do preço do mercado para se fazer aí. O dobro. Acreditando aí em canais. Não é culpa de quem divulgou isso. Não compensa eu comentar. Mas, tenta achar uma retífica de pessoas de que você realmente já viu com seus olhos de que foi bom.
A parte do miolo, virabrequim, biela, carcaça, foi feito com uma retífica que é da minha confiança, que faz meus motores desde 2011 e está perfeito. Não tenho nenhum problema. Posso indicar aqui? Posso. Essa eu posso, de olho fechado. O cara monta carro com 1.400 cavalos lá, um motor de Fusca, isso daqui para ele, respeitando lá as medidas de usinagem, não foi nenhum problema para ele. Pegou, fez a usinagem lá do virabrequim e pronto. E tem um processo muito chato de se fazer. Não é só pegar, colocar na máquina e retificar, não. A carcaça é feita, é fechada, é tirado à medida e o vira, a folga é determinada a partir da carcaça. Não é pegar a tabela e seguir tabela, não. E todo mundo segue, que eu conheço da internet, que eu vejo os caras seguem tabela. Ó, tá aqui na medida tal. Isso não existe, pelo menos para mim. Ah, eu montei aqui, eu peguei até a base de troca, o virabrequim funcionou. Particular seu. Deu certo? Parabéns, mas não é assim que eu trabalho. Não recomendo as retíficas que falam por aí nos canais sobre Fusca, né, em geral. Claro que deve ter uma ou outra, eu não experimentei todas, né? Mas toma cuidado aí, tenha certeza que você está fazendo. Não vai muito em negócio de internet não, que o atendimento é diferente e o acabamento também. E o preço, paguei o dobro, não compensa, tá? Agora para fazer aqui, ó, isso aqui ficou tudo muito bem ajustado. A parte do miolo ficou bem ajustado. O cabeçote também tá bom, a camisa agora tá boa, mas só que a cabeçote além de eu pagar o dobro, eu tive que fazer o acabamento aqui em casa. Não faz sentido. Pelo que eu paguei e pela propaganda que fazem na internet, no YouTube, pelos YouTubers, tinha que ser um cabeçote com um acabamento de Ferrari, né? Mas não, parece que eu falei, é por 1.300 aqui, o cara fez, cagou, cobrou, foda-se, tá aqui, tive que pagar e é isso mesmo. Entendeu? E eu paguei, né? Porque eu quero a peça. E nem discutir, porque vai que quer refazer, faz na má vontade e aí, né? Beleza, terminei o acabamento aqui em casa. Entendeu? Então fique esperto aí, porque é complicado você às vezes seguir uma orientação, uma recomendação de alguma retífica e de repente você paga o dobro e não recebe aquilo que esperava. E pior ainda, se você não tem o conhecimento para avaliar se o serviço foi feito corretamente ou não. Tá? Então é complicado. Então basicamente isso daí. Esse foi o processo de montagem aí. O processo de assentamento das camisas eu fiz. Eu não recomendo que você faça, que você puxe 40 newtons. Não posso recomendar isso. Porque, assim, ó. Presta atenção no que eu vou falar agora. Eu puxei 40 newtons nesse negócio aqui. Segui o procedimento. Depois eu desapertei e apertei com 30. Mas se você fizer isso daí, você pode condenar sua carcaça. Você pode puxar um prisioneiro. Você pode rachar aqui, ó. Entendeu? Mas eu quis correr esse risco porque se fosse para fuder, ia fuder antes de eu colocar no carro. Eu não queria colocar um negócio no carro. Vou estar com cuidado aqui, cuidado para não espanar e não sei o que e tal. E aí eu coloco no carro, o motor esquenta, aí o próprio motor vai dilatar, a tensão com a temperatura aqui, o aperto ele aumenta e pronto. Ia se fuder aí na rua, subindo uma serra e tal. Não, isso aqui não vai me dar problema. Acertado, bonitinho, não vai dar problema. Entendeu? Então se fosse para fuder, tinha que fuder aqui, porque daí eu já pegava, já desmontava, já levava na retífica, já resolvia e pronto. Eu ia repetir até dar certo. Então do jeito que tá aqui, isso aqui tá, para mim, no meu ponto de vista, com a experiência que eu tenho, é a perfeição para mim. Eu fiz aqui também, marquei todos os parafusos, não é frescura isso aqui não, porque se de repente tiver algum vazamento, principalmente na parte inferior, eu vou saber através de uma inspeção visual se foi um parafuso que soltou.
ou não. Aí isso evita com que eu saia apertando, reapertando o parafuso, porque isso aqui é tudo aplicado torque, isso aqui é tudo tem uma sequência, tá? Fiz até com os parafusos da carcaça. Porque às vezes o problema não é esse, às vezes é um problema com respiro ou alguma outra coisa, aí você vai lá apertar e você fica deformando a sua carcaça. Pronto, o que poderia ser algo simples, você acabou ferrando tudo aí, né? Então, são detalhes que é importante aí para que você tenha aí um motor bem montado. Ah, mas por que você não mostrou o processo? Porque o processo já tem um monte de gente mostrando aí. É só apertar parafuso. Agora, esses macetes não tem. Esses detalhes que eu comentei com você, não tem. Tá? Não tem. Ah, e a bomba de óleo, ó. Todo mundo fala que essa borracha aqui fecha. Essa borracha aqui, ó. Ó, tá vendo? Ela tá apertada, pressionada o suficiente, limitado por um calço de 4 milímetros. Por quê? Porque se você usa apenas a pressão das porcas, o tempo todo ela vai estar pressionando essa borracha para baixo aqui, ó. Tá? E aí você vai perdendo a tensão aqui do radiador. Aí você fica limitado na posição das porcas apenas no trava-rosca das porcas. Aqui não. Aqui a carga está sendo exercida nos calços. Tem um outro aqui também, ó. Não dá para ver. Tá? Eu uso um calço de 4 milímetros. Por quê? Porque senão eu uso só a tensão aqui sobre o radiador, aí passa o tempo, ela iria deformar mais ainda e o furo no centro da borracha vai se fechando, diminui a restrição, se funde seu motor. Tá? Então é por isso, eu estou usando essa borracha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Tô usando essa borracha aqui, ó. Olha ela assim comprimir a altura dela. Compare aí, ó. Ela tá comprimindo 1,5 milímetro. 1,5 milímetro. Deixa eu focar aqui. Olha lá, ó. Ela está comprimindo 1,5 milímetro. Para isso o calço é de 4 milímetros. Tá? Recomenda fazer isso? Não recomendo nada. Não sei nem montar isso aqui. Eu estou montando no meu motor do meu jeito. Se você vai fazer ou não, isso daí é por sua conta em risco. Tá? E é claro, tá, arruela, trava-rosca e também aqui as marcas para saber se aconteceu alguma coisa. Por exemplo, tá vazando aqui. É porque afrouxou aqui ou porque ferrou a borracha aqui por algum motivo? Entendeu? Aí quando eu for fazer manutenção, eu já vou ter uma referência do que está acontecendo aqui. E a mesma coisa no cabeçote, ó. Se soltar alguma coisa, ó, tá tudo marcado, ó. Se afrouxar, tá tudo com trava-rosca também. Tá vendo? Tem que entender, se aparecer algum problema, vazamento de compressão, o porquê das coisas. E fiz o assentamento das camisas no cabeçote. 100 rotações em cada cabeçote, em cada cilindro. Girei esse cilindro com carga sobre esse aqui antes de montar 100 vezes e assim repetido com os outros também, tá? Com pasta de polir. Tem pasta para sentar a válvula também que serve, mas essa daqui também, qualquer pasta abrasiva serve. Entendeu? Se tiver alguma imperfeição, alguma coisa de errado, já caga ali. Já cagueta, aí você tem que correr atrás para resolver. Tá? Basicamente isso daí. A bomba de óleo eu montei só com a junta e graxa, que é o correto. A tampa, ela recebeu uma plana, né? Ela foi retificada essa tampa aqui, então não é para vazar. Se vazar, é só se for por algum motivo na carcaça, na parte de trás aqui, porque aqui na frente aqui não tem como vazar não, tá? Por que eu não passo cola? Porque em volta da junta da tampa tem 4 furos que não pode ser obstruído, que é do canal retorno original da bomba se houver algum excesso ali nessa região da tampa, tá? Se você passar cola e vai nesse furo que já é pequeno, o que não era para vazar acaba vazando. Então é complicado. O correto é montar só com junta e graxa.
Agora, se você montar e começar a vazar, você vai ter que remover tudo isso daqui e tentar aplicar cola. Se não der certo, você vai ter que conferir a planicidade tanto da carcaça, da bomba e também da tampa, porque isso aqui é um encaixe perfeito. Isso aqui não tolera erro, tá? E é isso daí. Os tuchos eu passei cola entre o tucho e a borracha. Aqui aonde encaixa a borracha eu passei uma cola bem de leve para que seja de fácil remoção, cola de motor mesmo. Eu dei uma lixada aqui, né? Antes de montar o motor eu deixei áspero e passei a cola, tá? Então a gente vai conferir aí futuramente em outros vídeos se há vazamento nesse motor. E é claro, a parte da solda sempre para cima aqui no tucho. Não dá para aparecer, mas a parte da solda do tucho é sempre para cima, tá? Montado corretamente e o motor sempre na temperatura de trabalho correta, não é para dar nenhum tipo de problema relacionado a isso aqui. Não é para dar. Beleza? E a camisa também. Eu passo cola aqui no pezinho dela e pronto. Não é para dar vazamento também, tá? E é isso daí. Espero que tenha ajudado aí alguém que... Porque assim, não tem nada na internet mostrando a montagem de Fusca Turbo, muito menos 1300. Mostrando não tem. Então esse vídeo aqui, para você que tem dúvida, tá aí, né? As diferenças básicas que eu considerei e usei. Por que diferença básica? Porque os caras, se você seguir um manual aí, os caras montam, apertam ali até sentar a camisa, aperta seguindo aí o manual técnico, o cabeçote, e depois você roda um pouco e depois você reaperta, né? Esse é o correto, mas não, eu segui esse processo baseado em pesquisas, né? E vamos ver aí agora qual será o resultado desse motor. Mas eu tinha um motor muito pior antes e funcionava turbo. Então esse aqui eu estou extremamente sossegado no quanto ele vai dar certo. Eu tenho certeza de que esse motor aqui vai dar certo. Curta, comente, compartilhe. Ah, peraí. A carcaça eu mandei jatear ela ficou bem bonita, fosca e limpa. Aí eu apliquei um verniz sobre ela. Porque por ser um material áspero, qualquer sujeira, seja óleo, com terra, não sei o que, é ruim de lavar. Agora, se cair sujeira aqui, para lavar é fácil. Eu aplico aqui qualquer produto que não seja tão agressivo e facilmente eu consigo lavar porque eu estou usando verniz automotivo aqui. Não solta, não estraga, não isola calor e é uma camada fina, tá? Uma camada fina. Entendeu? Então, ficou bem legal aí o aspecto do motor e é melhor do que pintura. Meter um PU aí, a camada é muito maior, isola o calor. Não tanto a ponto de prejudicar o motor. Não, isso não acontece. Mas o verniz é uma boa opção aí, faz um acabamento e deixa fácil para limpar. Tá certo? Tinha esquecido desse detalhe aí. Curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.